Dentro da sala de aula, o uso da tecnologia tem se tornado um desafio constante nas escolas. E isso se torna ainda mais pertinente quando se discute as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular. Ao meu lado está a professora Sandra Pereira Tosta, aqui da PUC Minas, que vai conversar com a gente um pouco e ajudar a refletir sobre esse assunto, né, professora? É isso, é um assunto extremamente importante, está na pauta do dia, não é? E o Ministério da Educação, enfim, o governo, tem feito um esforço muito grande para que essa base comum, né, no ensino, na educação no país, desde a educação infantil, ela seja resultado não apenas, não é, de estudos de especialistas, de intelectuais, de pesquisadores, mas que ela também contemple a opinião da sociedade, não é? De professores, de famílias, dos alunos. Então, esse é um dado muito importante. Professora, e a gente falou um pouco disso, né? O aluno hoje se apropria, né, da internet, dos recursos, né, digitais. E como que a gente pode pensar a formação do professor para lidar com essas situações, né? Olha só, você coloca uma questão que, do meu ponto de vista, talvez seja central. Formação do professor. Nós temos que formar o professor não para manipular equipamento, que isso é muito simples, né? A tecnologia, a partir do momento que ela se desenvolve, mais se desenvolve, ela quase que adquire uma certa autonomia no seu uso, não é? Então é preciso que na formação o professor saiba, não é, que não é apenas o menino portar um celular na sala de aula e ele ter um equipamento de data show para dar aula, não é? Ou ter um computador. É isto, né? Quer dizer, esses equipamentos e o uso desses equipamentos altera o próprio sentido do conhecimento e da aprendizagem. Não é saber lidar com software e tal, que é importante, muito, mas isso não é suficiente, né? É fundamental que o professor entenda em que mundo ele está vivendo e o que é, não é? Interagir com alunos que desde pequenos e cada vez menores, eles chegam na escola, não é? Já tendo toda uma experiência com a internet, não é? Toda uma experiência de interagir com os próprios coleguinhas, mediados pela tecnologia. E o que a gente faz com isso na sala de aula? Então, esse mundo, ele precisa entrar na sala de aula, mas não é entrar via, por exemplo, a informatização de uma sala na escola, né? O primeiro programa de se tentar colocar tecnologia na escola, isso nos anos 90 ainda, eu me lembro bem, o PROINFRO, né? O programa de informatização das escolas a nível federal, estadual e municipal, em parceria, era um programa que, na verdade, queria, né, que a escola, como tem lá a sala de ciências, tivesse uma sala de informática. Isso hoje soa anacrônico, porque a tecnologia está permeando todo o tempo e todo o espaço do aluno na escola. Professora, nesse sentido, quais avanços a senhora tem percebido já nessas técnicas, nessas novas formas de se ensinar nas escolas? Nós já temos algumas experiências, algumas escolas que estão equipadas, não é? Que estão conectadas. Então, é possível, não é, que o professor estabeleça uma relação diferenciada com os alunos e uma relação que eu diria mais sintonizada, não é, com os avanços da contemporaneidade. Mas, de qualquer modo, é o acesso, né, em princípio, essa meninada, essa juventude, os adultos, não é, estão, em princípio, não é, podem se conectar, podem acessar o mundo pela internet. Com esse acesso, né, de repente, os estudantes também eles podem ser despertados a também produzir tecnologia. Isso sem dúvida nenhuma, claro que isso seria muito interessante e me parece que essa é uma provocação muito positiva, mas para isso a gente não pode esquecer, primeiramente, lá da formação. E a formação desse professor a gente não pode também ver como algo, vamos dizer assim, isolado. Não formou bem o professor, nós asseguramos a qualidade na educação. Não, né? Eu não preciso repetir números nem indicadores, mas nós sabemos muito bem, não é, qual é a condição material concreta
de trabalho do professor, especialmente na educação básica, mas também no ensino superior. Agora a gente vive um momento muito importante de discussão dessas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular. Qual que é a importância disso? Qual que é a importância do cidadão participar, se inteirar desse processo todo, né? E dos educadores como um todo também se mobilizarem para opinar e para fazer o diferente agora? Vamos todos tentar compreender o que é a proposta da base curricular, para depois criticar, porque às vezes as críticas são muito apressadas, não é? E a gente então perde de vista a importância, não é de que o ensino se massifique, que ele seja o mesmo de norte a sul do país, mas reconhecendo que nós vivemos num mundo hoje, numa sociedade mundializada, em que o conhecimento acumulado historicamente é de direito de todos em qualquer lugar. Ok, professora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e até uma próxima. Muito obrigada.